Hello, my dear aspiras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula rumo à sua aprovação. Eu sou o professor Leandro e estamos aqui hoje para a gente terminar a resolução da nossa prova SpaceX 2019. Vamos resolver hoje o texto 4, né, as questões referentes ao texto 4 da nossa prova SpaceX 2019, que você vem resolvendo com a gente já há algum tempo, né, nessas últimas semanas, os últimos vídeos que a gente tem colocado aqui no canal para você. Eu espero que você esteja aproveitando. Se você não assistiu ainda nenhum dos vídeos, não tem problema, tá? Você pode parar agora, assistir os vídeos relativos aos textos 1, 2 e 3 e vir aqui para o texto 4. Você pode assistir esse daqui agora, aprender bastante com o texto 4, depois você assiste o texto 1, depois você vai para o 3, depois você vai para o 2, você estuda do jeito que você quiser, tá bom? Então vai ser um grande prazer ter você aqui. O importante é que você esteja aprendendo, tá? O importante é que a gente esteja transmitindo para você o melhor e que você esteja aprendendo bastante com a gente, tá? E se a gente puder ajudar em mais alguma coisa para poder ainda valorizar mais ainda a sua bagagem de inglês, poder engrandecê-la mais ainda, para você ir para a sua prova seguro, firme, né, de conhecimento, tá? Para a sua prova de inglês, a gente está aqui disponível, tá bom? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para a resolução da nossa prova SpaceX 2019, texto 4, tá? Texto 4, para a gente começar a resolver as questões, tá bom? Então, se você está chegando no canal aqui pela primeira vez, tá? É importante a gente falar isso, como é que a gente faz a resolução de questões aqui no nosso canal, né? Geralmente é assim, a gente vai direto para o texto, tá? E lá no texto a gente vai mostrar para vocês várias palavrinhas, né, que a gente considera importante, você vai anotando aí tudo no seu caderno, e daí a gente faz um apanhado geral do que é a ideia central, né, do nosso texto, e aí a gente vai para a resolução das questões. E em todas as etapas desse processo, a gente se importa sempre mais em trazer uma quantidade de conteúdo, o máximo de conteúdo para você, de verbos, de palavras e tudo mais, para você ter aí na sua bagagem de inglês. Eu espero que isso te ajude bastante aí na sua prova. Tá bom? Beleza? Então vamos em frente. Vamos lá então direto para o nosso texto. Tá? Direto para o nosso texto. O texto 4 da prova SpaceX 2019 é Prison without guards or weapons in Brazil. Você lendo o título, você fica assim, hã? Hein? Né? Mas você vai entender o que é isso. É um projeto. O texto fala sobre um projeto, né? Um processo novo, né? de assistência e proteção aos presos, né? Que fala sobre um modelo novo, né? De como pode ser feito esse tratamento, vamos botar assim, esse novo processo de reeducação de presos, enfim, o texto gira em torno disso, tá? E aí a gente vai falar sobre os vocabulários agora que tem nesse texto. Então o que eu quero que você faça agora? Se você está chegando agora, é importante, anota aí qual é o modelo de prova que nós estamos utilizando, qual é o modelo de prova que nós estamos utilizando para estudar o texto 4. Tá? Aliás, os textos que a gente está resolvendo aqui na nossa série de vídeos sobre a prova SpaceX 2019. Nós estamos usando o modelo Delta. Você sabe que a prova SpaceX ela tem vários modelos. O modelo que a gente está utilizando é o modelo D, tá? Que a gente quer do meio militar a gente chama o modelo Delta, né? Então é o modelo D, tá, da prova, ok? Que você pode encontrar facilmente na internet, tá? Ok? Você baixa. O que eu sugiro você fazer? Você baixa a prova SpaceX 2019, modelo D, e aí você resolve sozinho, como se você estivesse realmente no dia da prova ali, resolvendo tudo direitinho, você interpretando, você fazendo tudo. E aí, feito isso, você traz a sua prova resolvida e a gente resolve junto. Você vai ver o quanto que você vai ganhar, o quanto que você vai aproveitar com isso. Ou não, se você simplesmente quiser pegar a prova em branco e vir resolver com a gente, vai ser um enorme prazer ter você aqui e eu espero poder te ajudar bastante, tá bom? Muito bem, vamos lá então. Ele diz assim, ó, prison without guards, uma prisão sem guardas, or weapons em Brasil. E weapons é a primeira palavra que eu quero que você anote. Opa, eu quero que você anote aqui no seu caderno. A palavra weapons, right? O que significa weapons? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar aqui uma tela em branco, um nosso quadro branco, e eu vou jogando as palavrinhas aqui, você vai anotando tudo direitinho a palavra com significado. Beleza? Então, a palavra é weapon, right? O que significa weapon? Gente, weapon em inglês significa arma, right? Significa arma, simplesmente. Ah, professor, arma de fogo? Não, arma, simplesmente arma. Like, knife is a weapon. Então, a faca é uma arma, right? Beleza? Geralmente a arma de fogo eu falo gun, right? Gun, G-U-N, G-U-N, right? Gun, right? Mas aqui eu estou falando weapon, que seria arma, simplesmente isso, tudo bem? Então ele está dizendo assim, ó, prison without guards or weapons in Brazil. Então prisão sem guardas ou armas no Brasil. Você fica, ei?
Como? Né? Então, pois é. Vamos ler o texto para a gente poder entender, né, gente? Tá, mas aí a próxima palavrinha que eu quero que você anote é a palavra serve, tá? A palavra serve. Aqui ele está dizendo serving, né? Então ele está dizendo assim, a Tatiane Correia Lima is a 26-year-old mother of two, mãe de duas crianças, né? Who is serving a 12-year sentence in Brazil, tá? Então o que seria esse serving? Bom, primeiro eu quero que você entenda que o verbo to serve ele tem vários significados. Tá? Ele tem vários significados. Então a gente vai se ater ao significado desse contexto, tá? Então aqui to serve ela está cumprindo uma pena, tá? Então aqui é to serve, tá? Aqui é to serve, tá? Um verbo regular, tá? Served, served. Significa aqui nesse contexto, tá? Serve que ele fala assim, serve a sentence, to serve a sentence, tá? Seria algo como cumprir pena, tá? Cumprir pena, tá? Cumprir pena na cadeia, right? Eu tenho serve também como o verbo servir, eu tenho serve como, por exemplo, quer ver um significado bem diferente? Quando um oficial de justiça quer entregar uma intimação para uma pessoa, então quando ele entrega essa intimação, he's serving the person, tá? Então é interessante esse outro significado, né? Então tem vários significados realmente a palavra to serve, right? Muito bem, então aqui to serve a sentence seria cumprir pena, né? Algo como cumprir pena. Ela está cumprindo uma pena de 12 anos. Muito bem, próxima palavrinha que eu quero que você anote é a palavrinha jail, tá? Que aqui está no plural, né? Aqui aparece no plural, né? Jails. Muito bem, what is jail? Right? Jail. Jail significa cadeia. Anota aí, cadeia. Cadeia de prisão mesmo, tá? Cadeia, prisão, tá? Tem gente pensando em cadeia de montanhas, não sei o quê, já está com geografia na cabeça, com o candidato, quando ele está perto da prova, tudo se mistura na cabeça do candidato, é impressionante. Tá? Mas não, cadeia, tá? De sentido de prisão mesmo, tá? Não vai misturar as coisas, pelo amor de Deus. Vamos lá, ó. Então, jail means cadeia, que está no plural, jails, right? Muito bem. The next one I want you to take note is under the spotlight, é uma expressão, tá? Under the spotlight. What is someone who is under the spotlight? Tá? To come under the spotlight significa você ficar em destaque, tá? Você fica em destaque, você chama atenção, tá? Então eu vou botar aqui para você a expressão, ó. To come under the spotlight. Tá? To come under the spotlight. What is this? Então significa chamar atenção. Chamar atenção, eu poderia dizer ficar em destaque, virar o foco das atenções, virar o foco, opa, fofo não, o foco, anota aí. Pessoal, para com isso, vamos lá, vou corrigir esse negócio. O foco das atenções, vou corrigir aqui agora, botar uma aspas aqui, olha lá, virar o foco das atenções, tá bom? Então, ficar em destaque, tá? Vou botar aqui, ó, ficar em destaque, tá? São expressões referentes, ou estar em destaque, né? Tem isso também. To come under the spotlight é isso, tá bom? Beleza? É uma expressão. Ah, como é que aparece isso no texto? Isso aparece assim, ó, quer ver? Opa, ó. Então ele bota assim, ó. The South American country, us, Brasil, right? Has the world's fourth largest prison population. Its jails regularly come under the spotlight for their poor conditions. Então, olha só, o país sul-americano, ou seja, né, nós, Brasil, tem a quarta maior população prisional do mundo. E as suas cadeias, as suas prisões, geralmente, regularmente entram em destaque. Né, entram em destaque por suas poor conditions. Eu não vou falar poor agora, né, para você o que significa, porque na verdade essa palavra poor, ela aparece dentro de um jogo de palavras de uma das questões. A gente vai falar sobre. Eu vou botar esse poor aqui em outra cor, tá? Vou botar em outra cor para que você tenha, para a gente deixar ela separadinha aqui. A gente vai entender porque eu sei que você sabe que a palavra poor significa pobre, tá? Só que ela tem um outro significado. E eu vou falar sobre ela quando a gente chegar lá na questão, tá bom? Então vamos lá, ó. Ok, further poor conditions with chronic overcrowding. E agora eu quero que você anote essa palavra no seu caderno. Overcrowding, essa aqui.
Ó, chronic overcrowding. Muito bem. Crowd significa multidão, tá? Crowd, crowd. Só crowd. Hein? Assim, ó. Nota aqui, ó. Ó, crowd. E detalhe, ó, crowd, tá? Com esse Dzinho. Não é crown, não. Crowd, tá? Significa multidão. Tá? Multidão. É muita gente. Né? A crowded place is a place with a lot of people. Né? Então, um lugar crowded é um lugar tumultuado, cheio de gente. Né? Então, aqui, crowd. Aí, crowd significa multidão. Beleza. Aí, quando ele fala overcrowd, tá? Overcrowding, tá? Significa o quê? Que a preposição over, tá? Para nós, ela não tem exatamente uma tradução. Mas a gente sempre entende o over como algo que está além, que está demais. Tá? Então, essa multidão está demais, está além. Então, o que eu posso entender de overcrowding? Eu posso entender como superlotação. Ó, superlotação. Right? Então, o que é overcrowding? Overcrowding, superlotação. Quer ver? Ó? Como é que isso aparece no texto? Aparece assim, ó. With chronic overcrowding, ou seja, com superlotação crônica. Superlotação crônica. And gang violence provoking deadly riots. Então, agora, algumas palavrinhas para você anotar. Primeiro, o verbo to provoke. Tá? Provoking deadly riots. Essas três palavrinhas. Essas três palavrinhas você vai anotar agora. Tá? Provoking. O primeiro verbo é o verbo to provoke. Então, anota aqui, ó. To provoke. Tá? Like this. É um verbo regular. Tá? Provoked. Right? E sim, significa provocar. Tá? Né? Porque às vezes, o que acontece? O candidato olha, o aluno olha, aí olha assim, pô, deve ser provocar, mas será que é isso? Então, é isso. Tá? Mas além de provocar, eu posso ter também uma outra tradução, que é incitar. Tá? Incitar, que é como se fosse um sinônimo, né, de provocar, mas eu tenho essa outra tradução, então você pode anotar aí no seu caderno. Tá? Incitar, provocar. Tá? Muito bem, a outra palavra que ele trouxe para nós é deadly. Essa eu acho que você já conhece, né? Vem de dead. Dead means morto. Deadly é algo mortal. Tá? É algo mortal. Então anota aí. Deadly, mortal. Tá? Mortal. So, provoking deadly riots. Né? Então, provocando o que é mortal? O que é mortal? Os riots. E o que são riots? Anota aí, ó. Riot. Riot. Tá? What's a riot? Gente, olha, bastante coisa, ó. Rebelião. Sabe quando os presos se rebelam? Que vai, mata e morre, atira e bota fogo em colchão, não sei o quê. Blá, blá, blá. Então, riot, that's a riot. Tá? Então, uma rebelião. Eu posso entender riot também como um levante substantivo, né? Um levante. Ou seja, eles se rebelaram contra alguma coisa. Né? Então, um levante contra alguma coisa. Né? Isso seria um riot. Eu poderia também traduzir como um tumulto. Ó, tumulto, em um outro contexto poderia ser tumulto, riot. Tá? E por fim eu poderia traduzir riot como desordem. Tá? Então causar desordem, it's a riot. Tá? Então desordem. Para nós o contexto mais adequado seria para a palavra rebelião. Então riot como rebelião. Right? Okay? Riot, essa é a pronúncia, riot. Okay? Então, provoking deadly riots é provocando rebeliões mortais, ou seja, rebeliões onde vai morrer alguém, né? Morre gente. Right? Muito bem. Então, olha lá, ó. Provoking deadly riots. Right? Anotou aí? Anotou essas palavrinhas? Aspira, muito importante que você tenha anotado, hein? Olha lá. Muito importante. Vamos lá, ó. Próxima palavrinha que eu quero que você anote é essa daqui, ó. Mainstream. Mainstream. Inclusive já apareceu em uma das nossas aulas de revisão, né, que a gente deu a palavra mainstream. What is mainstream? Mainstream, anota aí no seu caderno. Mainstream, tá? Significa regular, tá? Convencional, vamos botar assim. Primeiro, convencional, para você ter a tradução que dá o aspecto geral, né, dessa palavra mainstream. É convencional, então é regular no sentido de convencional, tá? Regular no sentido de convencional, de que é o normal, o padrão, como se fosse, tá? Então, mainstream. Então, quando ele fala aqui, ele diz assim, ó, Lima had just been moved from a prison in the mainstream penitential system. Então, olha só. Lima quem? A Tatiane, tá?
Lehman had just been moved. Ele acabou de ser transferido, tá? Ele foi movido, ele foi transferido, né, de uma prisão no sistema penitenciário convencional, o normal, o regular, tá? Então, o sistema penitenciário convencional, para uma facility. Facility, tá? Vamos parar aqui. Uma facility. O que é a facility? Anota aí. Não é facilidade, não nesse contexto. Opa, não nesse contexto. Olha aqui, ó. Facility. Olha lá. Facility, tá? Significa, anota aí no seu caderno, ó, uma instalação. Uma instalação. Pode ser também uma unidade. Uma unidade do tipo, uma unidade prisional. Seria uma instalação prisional, né? Uma unidade prisional. Eu poderia ter também um estabelecimento, tá? Um estabelecimento, right? Isso poderia ser também a tradução de facility, right? Então, uma instalação, uma unidade, um estabelecimento, right? So, a prisoner facility seria uma instalação, uma unidade prisional, ok? Beleza? Aí, ó, logo depois vem o verbo to run, quer ver? Ó, presta atenção. Ele diz assim: Lehman has just been moved from a prison in the mainstream penitential system to a facility run the Association for the Protection and Assistance of Convicts, to Convicts, APEC. Tá? Então, olha lá, ó. Run. Então, o que é esse run? Quando a gente for pegar o contexto, a gente vai ver que essa questão aqui, esse blank aqui, ele é para ser preenchido por uma preposição, tá? Por uma preposição. E aí, quando você entender a tradução do verbo to run aqui, você vai entender qual seria a preposição mais adequada. Qual é a tradução de run aqui? Vocês sabem que o verbo to run é um verbo que tem vários significados, ele não é só correr, tá? E é um verbo irregular. To run, ran, run. Você sabe disso, né? To run, ran, run. Significa correr? Sim, significa correr, tá? Então anota aí. Isso aqui é a tradução clássica, que todo mundo sabe, tá? Mas ele tem outras traduções, como, por exemplo, administrar. Administrar. Eu tenho também gerir. Gerir. Gerar não, gerir, né? Gerir, você ser o gestor, né? Quando você é o gestor de algo, you run. Eu sou o gestor de uma empresa, I run a company. Tá? Então, ele faz a administração dessa empresa. Gerir, eu posso ter também, uma outra tradução clássica de run é funcionar. Tá? Funcionar. Ok? Mas para nós, qual o contexto mais adequado? Esses dois aqui, tá? Administrar, gerir. Para nós, nesse contexto é isso. Por quê? Você vai entender que é uma unidade prisional gerida, administrada, tá? Gerida, administrada pela APEC, né? Que é uma associação para a proteção e assistência a convicts. A convict é um preso, tá? É um condenado. Convict, na verdade, é condenado. Mas a gente pode entender como preso, tá? Então aqui um convict, tá? É um preso, é um condenado, preso ou condenado, condenado pela justiça, a cadeia, enfim, né? Condenado, right? Beleza? Então esse é um convict. Então a APEC é uma empresa dedicada à proteção e assistência aos presos. Tá? Na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Right? Muito bem. Então aqui, ó, uma unidade prisional, né? Um estabelecimento gerido pela Associação para a Proteção e Assistência de Convicts, dos presos. Já sabe qual é a preposição que vai ali? É. Então vamos lá. Ó. Aí agora eu quero que você anote a seguinte palavra. Ó. A palavra unlike. Aqui, ó. Unlike. E não é desgostar, não. Tá bom? Unlike. Tá? Significa, anota aí, unlike, tá? Significa diferentemente. Diferentemente, ou seja, de forma diferente, distintamente, tá? Porque esse like daqui, ó, não significa gostar, significa ser parecido com algo, tá? Então, like something, como algo, parecido com algo. Quando eu uso unlike, significa que é diferente, ou seja, não é parecido. Por quê? Porque o sufixo un é um sufixo de negação, de oposição. Tá? Então, como ele é de oposição, se like é parecido, unlike é que é diferente, não é parecido. Então, quando eu utilizo unlike, vira um linking word chamado, que a gente traduz por diferentemente.
Tá ok? Beleza? Anotou isso aí, Aspira? Importante, hein? Anota aí. Mas, muito bem, então, unlike. Tá? A próxima palavrinha que eu quero que você anote é um verbo. O verbo to steal. Tá? O verbo to steal. What is to steal? To steal, detalhe, verbo irregular, ó. To steal. Stole, ó. Stolen. What is to steal, stolen? Significa roubar. Roubar. Tá? Roubar. Ou então furtar. Tá? Furtar. Então, roubar, roubou, roubado. Furtou, furtar, furtou, furtado. Right? Então, to steal, stole, stolen. Beleza? Tudo bem? Muito bem. Próxima palavrinha que eu quero que você anote. Anota aí no seu caderno. Tá? É a palavrinha to. Na verdade, é um outro verbo, né? O verbo to wear. Tá? To wear. E agora a gente vai entender o seguinte, ó. Presta atenção primeiro no contexto. Ele diz assim, ó. As Lima puts it, at the APEC jail, she's allowed to wear her own clothes and have a mirror. Olha só, como a Lima coloca isso, é uma frase dela, né? Essa which steals your femininity. At the APEC, então lá, diferentemente do que acontece em outras cadeias, né? Lá na APEC, ela é autorizada, né? O verbo to allow, que significa permitir, autorizar, ela é autorizada a wear her own clothes, as suas próprias roupas. Ela é autorizada a vestir, a usar. Então aqui, ó, o verbo to wear, eu quero que você anote aí, ó. É um verbo irregular, tá? To wear, wore, ó, worn. To wear, wore, worn. Significa usar ou vestir. Tá? Primeiro vestir, vou botar aqui, ó. Tá? Vestir ou usar, ó. Usar. Tá? Só que olha só, o interessante do verbo to wear é que ele não é só para roupa, não é só to wear clothes. Eu posso wear em mim qualquer coisa que vá no corpo, tá? Like to wear glasses, to wear perfume. Olha só, to wear perfume, perfume, né? To wear watch, tá? To wear a watch, tá? Deixa eu botar aqui só para você ver. To wear a watch, tá? Então vestir um relógio, qualquer coisa que vá no corpo. Tá? To wear, aí para as meninas, to wear earrings, to wear necklace, né? Então para usar brinco, cordões, né? Um colar, beleza? Então anota aí no seu caderno o verbo to wear, tá bom? Que serve para tudo isso, tá? Não só para vestir roupa, mas para vestir qualquer coisa que vá no corpo, tá bom? Beleza? Muito bem. Aí, ó, lá então, aqui, to wear. Aí a próxima palavra que eu quero que você anote no seu caderno, olha lá, aqui, são essas palavrinhas, ó. First of all, mirror. Hein? Mirror. Olha a pronúncia, ó. Mirror. Mirror. Tá? Mirror. What's a mirror? A mirror is, anota aí, espelho. Quê? Espelho. Aqui, ó. Mirror, espelho. Right? Simples assim, um substantivo. Tá? Mirror, espelho, tá? Espelho. E aí ele fala aqui, ó, outra, makeup. Make-up, tá? Makeup. What's makeup? Makeup means uma maquiagem. Aqui, ó, maquiagem. Tá? Maquiagem. Depois a gente vai botar no contexto, você vai entender isso tudo, tá? Makeup, maquiagem, tá? E aí, a última palavrinha que eu quero que você anote é essa aqui, ó, hair dye. Hair dye, right? What is hair dye? Hair dye significa tintura de cabelo. Tintura de cabelo. Mas como assim, professor? Dye não é morrer? Não! O dye com morrer tem I. Isso daqui é com Y. Esse aqui vem do verbo to die, mas que não é com Y. Mas que não é com I, é com Y. Aqui, ó. To die. Que significa... É um verbo regular, inclusive. To die, died, died. Tá? Que significa tingir. Tá? Ó. Tingir. Right? Então, quando eu falo hair dye, eu estou falando tintura de cabelo. Tá? Porque vem do verbo to die com Y. Tá? Que significa tingir. Tem nada a ver com morrer. Tá? Right? Então, tingir. Tudo bem? Anotou aí? Beleza. Agora olha para o contexto, para você poder... Opa! Para você poder... Agora olha para o contexto, para você poder entender. Ó. Ele diz assim. Quer ver? At APEC jail, she's allowed to wear. Então ela é autorizada a usar suas próprias roupas e ter um espelho
Aí aqui ele fala makeup, ou seja, ter a sua maquiagem, né, a sua maquiagem, and hair dye, e tintura de cabelo. Ela pode ter tudo isso, né, lá com ela, nessa unidade prisional, right? Beleza? Tudo bem? Muito bem. Aí aqui, a próxima palavrinha que eu quero que você, na verdade, deixe anotado, mas separadinho no seu caderno. A gente vai voltar nela, igual a palavra for. É essa daqui, ó. Skin deep. Skin deep. Skin significa pele, deep significa profundo. Agora eu vou deixar você aí, tá? Para você poder raciocinar o que pode ser skin deep. Vou botar aqui em outra cor, para que você possa lembrar dessa palavrinha, tá bom? Desse termo, skin deep, right? Muito bem, deixa aí que a gente vai tratar dela depois, right? Muito bem. Próxima que eu quero que você anote aqui, ó, willing. To be willing to, tá? Be willing to. Right? Então, o que é be willing to? Aqui, ó. O willing não é só o auxiliar do futuro, não, gente. Eu tenho também expressões com ele. E aí o will, ele tem essa coisa de você dispor-se a fazer algo, estar disposto a fazer algo. Então, when you are to be willing to do something, significa você estar disposto a fazer alguma coisa. Tá? Isso é to be willing to, right? Então, estar disposto a fazer alguma coisa, right? Beleza? Anotou isso aí no seu caderno, Aspira? Muito importante, tá? Eu posso ter também uma seguinte tradução, é estar desejoso de algo. Você estar desejoso de fazer alguma coisa, né? Beleza? Tudo bem? Ter desejo de fazer, você tem vontade de fazer alguma coisa, tá? Então, be willing to do, então estar disposto a, né, fazer alguma coisa, estar com vontade de fazer alguma coisa, tá? Beleza? Então vai anotando aí, várias palavrinhas, tá? Depois a gente vai, na hora de resolver as questões, a gente vai meio que fechando o balão ali, tá? Muito bem. A próxima palavrinha que eu quero que você anote é essa daqui, ó. Vem de um verbo, o verbo to greet, tá? To greet, eu tenho aqui, ó, greeted by an inmate. Então, they are greeted by an inmate. What is to greet? Né? To greet, anota aí. To greet. Quando a gente fala greetings, né, são o quê? Saudações. Então, to greet significa saudar. Tá? Greeted, greeted. Tá? Greeted, greeted. Opa. Greeted, greeted. Right? Significa saudar. Saudar, tá? Ou seja, você dá oi. Então, você dar as saudações a alguém, isso seria o verbo to greet. Mas saudar, eu posso dizer assim, quando você recebe alguém, hello, welcome, good evening, né? Seja bem-vindos a mais uma aula, uma sua aprovação, né? Isso é to greet someone. Então você está saudando, você está recebendo a pessoa. Tá? Então, receber no sentido de você estar saudando, a pessoa está chegando, está dando as boas-vindas, né? Então, isso aí é to greet, right? What else? Eu poderia dizer cumprimentar alguém, né? Quando você cumprimenta alguém, assim, you are greeting this person. Cumprimentar, right? Cumprimentar. Mentar. Beleza? Tudo bem? Aí ele diz assim, ó. To greet, are greeted by an inmate. Então, olha só. There are no guards or weapons. Ou seja, não tem guardas nem armas. And visitors are greeted by an inmate. E os visitantes são saudados, são recebidos, né, por um inmate. O que é um inmate? Um inmate é um interno. Tá? Então, um inmate é um interno, um preso. Tá? Então, aqui, ó, interno. Ou então, preso. Tá? Ou seja, o preso. Tá? Um preso. Ou, no caso, as detidas lá, né? As moças que estão detidas, que estão presas naquela cadeia são os inmates, tá? São as internas, né? Beleza? Muito bem. Aí ela bota assim, ó, by an inmate who unlocks the main door to the small women's jail. Tá? Então, who unlocks, né? To lock significa trancar, eu acho que você já sabe, né? Então aqui, ó, to lock, só para a gente poder fazer aqui agora a ligação do termo, né, com a outra palavra, to lock, locked, locked, né, o verbo regular significa trancar, travar. Então, trancar ou travar. Ó, travar, tá? Quando eu falo to lock, eu estou falando trancar, travar, mas quando eu falo to unlock, de novo, o prefixo un é de negação ou oposição, ou seja, se eu tranco com lock, unlock, eu destranco.
Eu destravo. Então, o que é to unlock? Tá? To unlock, que segue o seu radical, então locked, locked. Né? To unlock significa destrancar. Destrancar. Ou destravar. Entendeu? Tá? Ou destravar. Beleza? Entendeu? Facinho, né, gente? Tranquilo a gente entender isso, né? Muito bem. Olha lá, então, who unlocks the main door, ou seja, que destranca a porta principal. É real isso, gente. Não é mentira, não. Então, tá aqui, ó. A pequena cadeia feminina. Né? A pequena cadeia feminina. Muito bem, a próxima palavrinha que eu quero que você anote é essa daqui, ó. Restorative. Tá? Restorative. What is restorative? Restaurativa. E é restaurativa. A tradução é estranha, né? Restaurativa. Ó, restaurativa, tá aqui, ó. Tá? Ou restauradora, né? Por que não? Que é para recuperar essas pessoas. A ideia é essa, né? Por isso que é restaurativo, que é a ideia de recuperar as pessoas que estão lá presas, né? Muito bem, então restorative justice é a justiça restaurativa, né? Para conseguir trazer essas pessoas de volta à vida normal, né? Social, né? Muito bem, aí aqui eu tenho uma outra palavra nova, essa é nova, né? Uma palavra totalmente diferente, a palavra abscond, tá? A palavra abscond. Aí você olha e diz, o que é isso, professor? To abscond, anota, é um verbo. Anota aqui, você vai entender na explicação das questões depois o que seria to abscond, tá? É um verbo regular, inclusive, tá? Absconded, absconded, tá? To abscond significa fugir, evadir-se, fugir ou evadir-se de um lugar, tá? Fugir ou evadir-se de um lugar. Pode ser também, sabe o quê? Esconder, tá? Esconder, right? Mas no nosso contexto, fugir e evadir-se cabe mais. Por quê? Você vai entender agora, olha só. Nota aí, ó. Ele diz assim, or if they try to abscond, né? Porque ele diz assim, they must study and work. Eles devem estudar, elas, né? Devem estudar e trabalhar. Sometimes in collaboration with the local community. Às vezes em colaboração com a comunidade local. If they do not, se elas não fizerem isso, or if they try to abscond, ou se elas tentarem fugir, se elas tentarem evadir-se, they risk being returned to the mainstream system, ou seja, elas correm o risco de voltar para o sistema convencional de cadeias, né? O sistema prisional convencional, right? Beleza? E aí, por último aqui eu tenho a palavrinha murder, murder, right? What is murder? Murder means assassinato, anota aí, murder, ou murder, aqui ó, murder, significa assassinato. E to murder é você matar alguém, você assassinar alguém, right? Beleza? Então, murder como substantivo eu tenho assassinato. Beleza? Bastante coisa que a gente trouxe para você nesse texto, tá? Eu espero que você tenha anotado, tá? As palavrinhas, right? E a gente segue em frente agora para a resolução das questões, right? Então você tem aqui todos esses vocabulários anotados. Vamos agora para a resolução das questões do texto 4. Agora sim, você já tem aí um conjunto grande de palavras, né, vocabulários novos para a sua bagagem de inglês, e conforme a gente for resolvendo as questões, você vai entendendo aí novos contextos para você poder aproveitar. Tá? Vamos lá. Na number 54, na questão 54, choose the alternative containing the correct verbs to respectively complete gaps 1 and 2. Lembra que eu falei para vocês que era preposições? Né? Então, na gap 1, então era uma preposição, a 2 também. Tá? Então vamos lá, então vamos ver quais são as respostas, né, para esses gaps. Vamos lá. No primeiro gap está aqui, ó. Então eu disse para vocês que a Lima tinha sido transferida de uma prisão convencional, sistema penitencial convencional, para uma unidade administrada por, né, administrada pela APEC, né, pela APEC, que é uma associação para proteção e assistência a presos, a condenados. Então esse pelo, né, onde é que eu vou encontrar esse por ou pelo? Qual é a preposição que por tradução clássica eu tenho por ou pelo ou pela? Qual? É a tradução? É a preposição by. Tá? Então, run by an association. Tá? Então, administrada por, né, ou pela associação. Ok? Tradução clássica. Right?
E aqui ele diz aqui, ó, ele diz assim, ó, inmates are known as recuperandos, tá? Nós chamamos de recuperandos. Então, os internos são conhecidos por recuperandos, ou seja, pessoas em recuperação, recovering people. Reflecting the APEC focus, restorative justice. Então, o foco da APEC, refletindo o foco da APEC na justiça restaurativa. Foco em. Como é que eu falo dar foco em inglês, tá? Dar foco em, I say focus on, tá? Então, focus on, right? Então, é dar foco em, ok? Então, focar em, to focus on, right? Beleza? Então, aqui é uma questão de regência. Então, o verbo to focus, ele rege a preposição on, right? E aqui, ó, quando é administrado por, então, run by, ok? Beleza? Então, qual seria a resposta da nossa questão? Vejamos. Letra A, to, in, B, in, of, C, at, on, D, by and from. From é uma preposição de origem, tá? É uma preposição de origem, que não caberia para nós naquele conceito, focus from, não tem nada a ver, tá? Então, a palavra quando tem a ideia de focar em, né? Então, to focus on, o verbo to focus, ele rege a preposição on, tá? Por isso que a resposta da nossa questão é a letra E, alright? Beleza? Anota aí no seu caderno a nossa querida SpaceX trazendo aí uma questão de preposições. Tá? Uma questão de preposições. Alright? Muito bem, vamos em frente. Number 55, in the sentence. But the difference between the regimes are... Oops, vamos lá. But the difference between the regimes is far more than skin deep. Tá? Skin deep. E agora sim a gente vai voltar lá naquela palavrinha, tá? The expression skin deep. O que que significa, tá? Então ele bota the expression skin deep means. Ok, aí eu falei para vocês que skin significa pele, né? Significa pele. E deep significa profundo. Então é algo com uma profundidade da pele. Concordamos que profundidade da pele é algo bem, né, pequeno. A profundidade da pele é pequenininha, né? Então, o que seria, né, a tradução de skin deep? Vamos lá para o contexto primeiro, ó. Então tá aqui, ó, skin deep. Ele bota assim, but the difference between is far more than skin deep. Então ele diz assim, ó, mas a diferença entre os regimes, ou seja, do convencional e de lá da APEC, né, tem uma diferença grande, que is far more than skin deep. É muito mais do que superficial, tá? Então anota aí no seu caderno a expressão skin deep é muito mais que superficial. Eu vou anotar aqui, ó. Aliás, não precisa anotar não. Vamos ali para as questões, olha lá. Então a expressão skin deep, ela significa superficial, tá? Superficial, ou seja, da profundidade da pele, né? Bem fininha, tá? E aí, a protective é protetivo ou de proteção, tá? Se você quiser anotar aí no seu caderno, tá? Protective é protetivo ou de proteção, right? Extreme é extremo. Shocking, shocking means chocante, tá? Chocante, ou seja, realmente assim que choca. Shocking. Aqui é profound, profound. Profound means profundo, tá? Um cognato verdadeiro, tá? Profound, profundo, alright? E aqui superficial, tá? Superficial, superficial, which is the same as skin deep, alright? Beleza? Muito bem, questão simples, né? Mas vamos lá. The last question, number 56. E agora a gente vai ver aquela questão lá do poor. Vocês vão entender por quê. Olha lá. According to the text, choose the correct statement. Então tá lá. Letter A. Brazil's prison system is the most populous in the world. Será? Olha só, o que importa não é o que a gente acha ou deixa de achar. É o que está escrito ou o que não está escrito no texto. Lembra sempre disso, tá? Então, ele diz que o sistema prisional brasileiro é o mais populoso do mundo. O sistema prisional brasileiro é o mais populoso do mundo. Será que é? Vamos dar uma olhadinha, ó. Então, ele diz assim, primeiro eu tenho que procurar population, que a palavra population é a que chama mais atenção. E onde é que ela está? Ela está aqui, ó. Tá? Então, se você fez o skimming das questões, você vai para o skimming do texto, você vai encontrar a palavra population, porque você anotou, tá? Aqui, ó, population, right? Tá aqui. Então ele diz assim, ó, the South American country, tá? O país sul-americano, nós, has the world's fourth,
fourth largest prison population. Tá? The world's fourth largest prison population. Nós temos a quarta maior população prisional do mundo. Não é a maior. E olha o que está dizendo na questão, que nós temos a mais populosa, o mais populoso sistema prisional do mundo. Não é verdade, tá? Não é verdade. Nós temos a quarta maior população prisional do mundo. Right? Muito bem. B. The prisoners must regret their previous crimes to be relocated to an APEC jail. Well, first of all, we have to know what's the meaning of to regret. Tá? A gente tem que saber o que significa regret. Então, os prisioneiros devem regret os seus antigos crimes, né? Their previous crimes, para serem realocados, para serem transferidos para a cadeia no APEC. Tá? Então, o que é to regret? Anota aí, é um verbo, anota aí no seu caderno. To regret, aqui ó, to regret, tá? Verbo regular, tá? E como eu falo regret, então esse gret aqui é um tônico, tá? Eu falo regret, regret. Então, como é tônico e acaba em CVC, o que acontece com T? Dobra, tá? Então eu falo regretted, regretted, tá? Eu dobro o T, olha aqui, ó. Tá? Eu dobro o T, vai ficar double T, right? Regretted, regretted. Significa arrepender-se. Ó. Arrepender-se, tá? Arrepender-se. Então, o que acontece? No sistema prisional do APEC, antes deles irem para lá, ele está dizendo que antes de ir para lá, eles têm que se arrepender do que eles fizeram. Será que isso está escrito em algum lugar do texto? Que eles têm que se arrepender, que eles têm que lamentar, né, os crimes que eles cometeram? Será? Então pode anotar isso também, tá? Lamentar, né, alguma coisa, arrepender-se de algo, lamentar algo. Será que isso está escrito no texto? Vamos ver. Ele diz o seguinte, ó. Aqui, ó, bem aqui, ó. Ele diz assim: all APEC prisoners must have passed through the mainstream system and must show, tá aqui, gente, olha aqui, ó. And must show remorse and be willing to follow the strict regime. Tá? Então, olha só. Ele diz assim, ó, que todos os prisioneiros do APEC têm que passar pelo sistema convencional e têm que mostrar remorso. Tá? Eles têm que mostrar remorso pelo que eles fizeram. Ou seja, eles têm que se arrepender, eles têm que lamentar o que eles fizeram. Tá? Então, they must show remorse. Essa questão está certa? Tá? The prisoners must show regret. Yes, they must show regret. Por isso que a letra B é a resposta da nossa questão. Tá? Eles têm que se lamentar, eles têm que mostrar arrependimento pelo que eles fizeram antes de ir para o APEC. E quem que vê isso? Né? Então o sistema funciona, né? Tem profissionais que trabalham com isso para avaliar isso nos presos. Right? Muito bem, letter C. There have been no cases of aggression inside APEC facility. Agora a gente descobriu por que não as outras. Né? Por que não as outras? Então aqui na letra C, ele diz assim: there have been no cases, não teve nenhum caso de agressão nas unidades da APEC, nas unidades APEC. Será que não teve nada de agressão? Nunca teve? Será que é tão perfeitinho assim? Vamos dar uma olhada. Olha aqui embaixo, ó. Ele diz assim: there have been physical fights, but never murder at the APEC jail. Então olha só, já teve lutas físicas, né? Mas nunca um assassinato dentro de uma cadeia da APEC. Tá? Então, ó, se já teve lutas físicas, então já teve agressão. Tá? Por isso que a letra C não serve para nós. Tá? Então, there have been no cases of aggression. Não teve nenhum caso de agressão? Teve. Já teve lutas físicas. Então, a letra C não serve para nós. Alright? Muito bem. Ó. Right? Muito bem. D. Por que não pode ser a D? Agora é jogo de palavras. Eu quero que você preste atenção. Ele diz assim, ó. Lima has a child who is 12 years old. Olha só, está dizendo que a Tatiane Lima, né, tem uma criança de 12 anos. Gente, isso é jogo de palavras, você vai entender por quê. Tá?
Primeira coisa, quando você vê uma coisa dessa, é o número, tá? Então, quando você faz o skimming das questões do texto, você tem que anotar nomes, números, datas locais e informações importantes que vocês coletaram nas questões. A gente sempre fala sobre isso, né, nas nossas interpretações de texto, tá? Então, da onde que saiu o 12, ó? O 12 saiu daqui, ó. Vamos lá pro texto, ó. Você vai ver aqui, ó, 12. Olha aqui, ó, 12. Tá aqui o 12, tá? Então, quando você sobe lá pro texto para você fazer o skimming, você vai ver o 12. E o 12 está ligado a quê? Então tá aqui, ó. Tatiane Correa Lima is a 26-year-old mother of two. Então é uma mãe de dois. Ela tem 26 anos, ela é mãe de duas crianças. Who is serving a 12-year sentence in Brazil. Olha só, por que que não é? Porque não são os filhos dela que têm 12 anos. 12 anos é a pena dela. Ela está cumprindo uma pena de 12 anos, tá? No Brasil. Então, não. Ela não tem filhos de 12 anos. Tá? Ela está cumprindo uma pena de 12 anos. Alright? Ela é filha de duas crianças e a gente não sabe a idade porque não foi falado no texto. Right? Então, por isso que não é a letra D. Tudo bem? E agora, olha aqui a letra E, ele diz assim, ó, Brazil is known for its poverty and street protests. Muito bem. Se você já aprendeu o que é riot, você entendeu que riot significa uma rebelião, tumulto. Right? Então, quando ele fala street protest, se você já conhecia a palavra riot, você pode ser levado a entender que riot também está ligado a protestos de rua. Tá? Dependendo do protesto, até vira um riot, né? Uma rebelião ali, tá? Uma guerra ali contra a polícia, aquela coisa toda, enfim. Tá? Mas olha só, ele não fala sobre isso, ele não fala sobre protestos na rua. Já começa que o texto não fala sobre isso, ele está falando de sistema prisional. Tá? E aí ele fala de rebelião dentro da cadeia, mas em momento nenhum ele fala de rua. Tá? E aí ele fala poverty, e poverty em inglês significa pobreza. Tá? Significa pobreza. Então, poverty, anota, vou botar aqui embaixo, ó. Pobreza, anota aí. Tá? Então, significa pobreza. Aí vem a pergunta, por que que ele quis usar pobreza? Por que que ele botou poverty aqui? Bom, poverty, primeiro, é uma palavra muito utilizada em texto, aparece com frequência. Tá? Só que eu não estou falando de pobreza no texto. Tá? Mas por que que ele botou isso? Por causa do poor, que está aqui. Por isso que eu deixei para a gente comentar depois. Tá? Eu deixei para comentar agora com a gente, agora nesse momento. Então ele bota assim, for their poor conditions. Gente, poor significa pobre? Sim, anota aí. Se você não sabia, anota aí. Tá? Então, poor significa pobre, sim. Poor. Pobre. Beleza. Mas não é o contexto aqui. O contexto não é pobre. O contexto é precário. Anota aí. Precário. Tá? Então, ele fala das condições precárias das nossas cadeias. Tá? Ele não fala de pobreza. Ele fala de condições precárias. Tá? Olha como aparece isso no texto. Ó. Ele diz assim, that the South American country has the world's fourth largest prison population and its jails e as suas cadeias geralmente, né, regularmente, ou seja, com frequência, frequentemente, ficam em destaque, né, entram em voga ali, né, for their poor conditions, por suas condições precárias, with chronic overcrowding, ou seja, com uma superlotação crônica. Ok? Então ele está falando das condições precárias das cadeias. Tá? Então é disso que ele está falando de pobreza. Por isso que o nosso examinador resolveu explorar isso, a ideia de pobreza, porque ele queria ver se você compreendeu o uso do adjetivo poor nesse contexto, naquela frase. Tudo bem? Beleza? Então não, ele não fala de pobreza, ele fala de condições precárias, por isso, então, por essas informações que a letra D e a letra E não servem para nós e a letra B é a resposta da questão. Tudo bem? Beleza? Muito bem, meus queridos, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a nossa aula. Se você tiver qualquer dúvida, você já sabe onde nos procurar. Se você for aluno do nosso curso Verum, você tem a nossa sala virtual de inglês lá do Google Classroom, tá? Do SpaceX Verum, tá? Da nossa turma SpaceX Verum. E tem a nossa rede de dúvidas do Telegram, que você pode mandar a sua dúvida, você manda no particular, eu te respondo no particular. Tudo bem? A nossa rede de dúvidas SpaceX Verum, tá? Agora, se você não é um aluno do nosso curso Verum, não tem problema. Você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, Leandro Moreira 671, me segue lá, tá? E você manda a sua dúvida pelo direct, vai ser uma satisfação poder tirar a sua dúvida lá. Tudo bem? Beleza?
Muito bem, meus queridos, a gente encerra a nossa aula, a nossa resolução da prova SpaceX 2019, fechando com chave de ouro nesse texto 4, muito bacana, cheio de novos vocabulários para nós. E eu me coloco à disposição de vocês, para vocês tirarem a dúvida que vocês precisarem. Eu espero que essas 4 aulas de resolução dos textos tenham sido úteis para você, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem também deixar aqui nos comentários do vídeo, tá? Que vai ser uma grande satisfação responder a dúvida de vocês. Tudo bem? Continuem firmes nos estudos. Sempre lembrem, a gente está aqui para apoiar vocês, tá ok? Fiquem firmes, eu espero que a bagagem de inglês de vocês tenha crescido cada vez mais com todo esse trabalho que a gente trouxe para vocês. Um forte abraço a todos, excelentes estudos, se mantenham firmes e até a próxima. Forte abraço, gente. Tchau!